ele viu que o futebol era o gancho para ele se impor na sociedade paranaense. O Couto Pereira fez o Belfort Duarte e já em seguida o Belfort Duarte, em 1939, ele fez a sede do Curitiba. E foi esse crescimento tremendo que culminou na década de 70 com o Evangelino, conquistando aí 33 títulos. O vovô é o mascote, símbolo do clube mais antigo do estado. Está presente em todos os jogos, tem o carinho e a simpatia da torcida. A figura do velhinho de traços germânicos fez parte da comemoração do último título conquistado, o de campeão paranaense de 2008. Último de uma coleção de 33 títulos estaduais. Nenhum outro clube venceu mais campeonatos no estado. A história dos títulos e dos grandes momentos em campo também pode ser contada por seus heróis. E foram muitos na memória da torcida Coxa Branca. Essa é uma camisa do Curitiba, camisa oficial nossa, e essa chuteira simboliza aquilo que você sempre fez por nós. Não esqueceremos jamais. Obrigado. Você merece. Reuniões comemorativas como estas são frequentes. Conselheiros, torcedores, ex-dirigentes, ex-jogadores se reúnem regularmente para homenagear quem fez parte da história do clube. O time de 85, campeão brasileiro, volta e meia convidado. Ou craques de um tempo mais antigo, como Tonico, que esteve no jogo histórico da inauguração do estádio do Pacaembu em 1940, entre o Palestra Itália, como era chamado Palmeiras, e o Curitiba. Eu me orgulho muito de ter compartilhado com ele, com o clube, porque com aquilo eu vi o crescimento dele. Crescimento também de patrimônio. Em 1942, o Curitiba inaugurou os refletores do Belfort Duarte, como antes era chamado Couto Pereira. Um estádio construído, reformado e melhorado aos poucos até se tornar a estrutura de hoje. Também chamado de Alto da Glória, o campo do Curitiba é motivo de orgulho para quem nele jogou e que vive intensamente o dia a dia do clube nos últimos 43 anos. Curitiba é meu segundo lar. E muitas vezes não tem nada aqui no clube. Mas eu levanto e de repente, pô, onde é que estou indo? Estou indo para o Curitiba, mas espera aí, mas hoje é um domingo, Curitiba está jogando fora, né? E a gente tem aquele vício, né? Nas 4 décadas de clube, Dirceu Krieger foi de jogador a treinador. Trabalha até hoje no departamento de futebol. Dedicação que tem reconhecimento de torcedores de várias idades. Às vezes pedem autógrafo, uma geração nova pede autógrafo, porque ouviram os pais ou os avós, né? Krieger foi um meia habilidoso e ofensivo. Jogou 10 anos e se despediu em 1976 com direito à volta olímpica. O apelido era Flecha Loira. Eu tive muita velocidade, né? Tinha muita velocidade, tanto é que eu recebi esse apelido. Hoje aonde a gente vai, tá, ô Flecha, ô Flecha. Apelido Coxa Branca. A origem do curioso apelido foi contada por 2 personagens marcantes do Curitiba. Eles também famosos pelos seus apelidos. O falecido Evangelino Neves, o chinês, o presidente mais vencedor, e Fedato, o Estampilha Rúbia, zagueiro de categoria, reconhecido nos anos 50 como um dos melhores do país. A fundação do Curitiba foi feita por alemães. As coxas eram brancas, né? E tomavam sol e eram
era, sem dúvida nenhuma, uma atração até. E aí, então, começaram a chamar os nossos jogadores de coxa branca. Naquela época, era pejorativo, não era absolutamente nenhum elogio. O João Cabral Silva, que era o presidente do Atlético, e na época não era presidente ainda, mas era um dos maiores atleticanos que existiram na face da terra. Ele ia no alambrado, que não era alambrado, era uma cerquinha abaixo, e ele ficava, filho alemão, filho disso, alemão, filho daqui. Coxa branca, pegou. Um grande clube e um grande rival. Eu estava aqui na linha da bola, eu olhei para o Wanderlei, eu vi ele correndo. Os jogos contra o Atlético, os clássicos Atletibas, entraram para a história com um sabor especial em qualquer época. É uma alegria maior. Tive a felicidade, né, de fazer vários gols contra o Atlético, isso é fundamental para ficar do lado da torcida. Em 95, no Atletiba, no Couto Pereira lotado, uma quarta-feira à noite. A cidade toda esperando por aquele jogo. Alex e Pachequinho foram ídolos dos anos 90. Com talento de sobra, foram decisivos na volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 1995. E naquela noite tudo deu certo, o time conseguiu fazer um belo jogo, o Pachequinho jogou demais e a gente conseguiu colocar o Curitiba no lugar que é merecido. Martírio, né? Durante quase 5, 6 anos aí lutando para voltar à primeira divisão. Foi um jogo espetacular, fantástico, onde eu tenho só boas recordações. Pacheco trabalha até hoje no clube, viaja o país observando jogadores e adversários do time nos jogos nacionais. Houve grandes momentos de felicidade, momentos de alegria, claro, também tristeza, momentos marcantes, principalmente para mim, né? Já para o clube não foi uma época muito boa e acredito que faltou só um título naquela década. Alex jogou apenas 2 anos, o suficiente para ser identificado como um dos melhores jogadores já revelados pelo Curitiba em todos os tempos. Mas o craque não se considera ídolo. Não me considero ídolo. Acho que ídolo no Curitiba, o pessoal da década de 70, né? Que realmente foi o auge da história do Curitiba. É o pessoal que ganhou o Campeonato Brasileiro em 85, porque é o título mais importante do clube. Na minha época, quando eu comecei a chegar no Couto Pereira, tinha o Tostão. Esse realmente me impressionou, né? Foi importante para mim jogar no Curitiba. Tostão, o ídolo de Alex, é professor numa escolinha que tem parceria com o Curitiba. Uma garotada que nem tinha nascido quando ele jogava nos anos 80. Tostão? Vocês viram o Tostão jogar? Eu só vi os gols no computador. Eu vi no YouTube. Eu também. O camisa 10, de muita habilidade e artilheiro, jogou numa equipe de respeito. Um dos melhores times que eu já joguei, né? Eu joguei com o Carlos Alberto Dias, Osvaldo, Chicão, Marildo, jogadores de alto nível que deram condição para mim. Voltando mais um pouco, anos 70, de muitos títulos, o Curitiba foi hexacampeão estadual e teve, entre outros, Zé Roberto, o atacante que era notícia tanto pelos gols e grandes jogadas, como pelas noitadas e farras. Foi nesse período que o clube revelou o Dirceu, o Dirceuzinho, que depois brilhou no Vasco e na seleção.
Vários outros jogadores também se destacaram, como Aladim, Nilo, Tião Abadiá, Paquito, Hermes, Dreyer, Leocádio, Hidalgo, Cláudio Marques, em times que se revezaram ao longo daquela década, quase sempre com um troféu na mão. No gol, Jairo, Pantera, um ídolo negro na história coxa branca. Jairo sensacional. Chegou chutando, goleiro Jairo. A presença negra no Curitiba sempre foi motivo de muita discussão e polêmica. O clube de origem alemã só teria admitido negros no time em 1940 e o primeiro teria sido Janguinho. Quem conta é Aloar Ribeiro, jornalista esportivo há mais de 50 anos. 2 anos antes de nós perdermos o Janguinho, porque ele faleceu depois, eu fiz uma entrevista com ele e disse que para ele foi uma satisfação jogar num clube como o Curitiba e ser o primeiro jogador de cor a servir o Curitiba, que era denominado Coxa Branca. E com o negro Janguinho no time, o Curitiba chegou ao primeiro bicampeonato da história, em 1941 e 42. E veja a seguir, o momento mais importante dos 100 anos de história do Curitiba, a conquista do título de campeão brasileiro aqui no Maracanã. Coxa! Juntos, somos mais capazes. 100 anos do Coritiba, o clube mais antigo do futebol paranaense. Uma história com trilha sonora. Curitiba vai levantando a sua 31ª taça. Campeão do Paraná. Com orgulho para sempre. E agora um show de fogos para animar a moçada do Curitiba. Meu Curitiba campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom de ver. Campeão de novo. O hino que lembra uma marchinha de carnaval embalou as comemorações de um período de afirmação do Curitiba no futebol brasileiro, sempre sob o comando forte do presidente Evangelino Neves. Em 1973, veio a conquista do Torneio do Povo, um torneio interestadual que reuniu Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Bahia. Foi o primeiro grande título do sul do país. O time titular, considerado titular, que jogou a maior parte do tempo, era Jairo, Orlando, Berdan, Claudio Nilo, Hidalgo Negreiros, Leocádio, Zé Roberto, Tião Abadiá e Aladim. O time do Torneio do Povo, treinado por Elba de Padua Lima Utim, é considerado por muitos como o melhor Curitiba de todos os tempos. Curitiba conquistou, porque estava na época com uma equipe espetacular, tinha o melhor técnico do Brasil no Curitiba, que era o Tim, e com isso o Curitiba fez o seu nome. Foi o primeiro título nacional importante de um clube paranaense, mas apenas um aperitivo para o que viria 12 anos depois. O momento mais importante da história dos 100 anos do Curitiba aconteceu aqui no estádio do Maracanã, no jogo da noite de 31 de julho, que acabou já na madrugada de 1º de agosto de 1985. Vai a loucura, galera, no Maracanã! Tem até um caminhão ali do Corpo de Bombeiro, tá tudo preparado para o Bangu. Um golaço do Índio! E quem estava lá, os 20 mil curitibanos estavam lá, se emocionaram tremendamente. Foi a maior emoção que eu acho que essa torcida já teve. Gol, 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 gol! É campeão do Brasil, Curitiba! É campeão do Brasil, Curitiba! Para chegar à decisão contra o Bangu, o Curitiba disputou um campeonato de 6 meses. Participaram da campanha 25 jogadores, os goleiros Rafael, Jairo e Gerson, os zagueiros e laterais André, Dida, Vavá, Heraldo, Gomes, Elcio, Gardel e Caxias, os meio-campistas Tobi, Marildo, Almir, Marco Aurélio, Aragonês, Eliseu e Luizinho, e os atacantes Lela, Índio, Edson, Vicente, Paulinho, Gil e Zé Carlos. O técnico do Curitiba era Enio Andrade,
que já tinha sido bicampeão brasileiro com Grêmio e Internacional, e tirou o máximo daquele grupo de jogadores. Que ele falasse para nós era 100% de obediência. Meu André. A classificação na primeira fase veio num jogo tenso contra o Santos. A vitória por 2-1 só foi confirmada no último minuto no gol de Lela, um dos jogadores mais queridos pela torcida. Gol do Curitiba! Pode passar 20, 30 anos, a gente vai sempre ser lembrado. Lela! 2 Curitiba, 1 para o Santos. Na segunda fase, o Coritiba eliminou o Corinthians, Sport Recife, Joinville e fez uma semifinal emocionante contra o Atlético Mineiro. No jogo em Curitiba, 1-0, gol do zagueiro Heraldo. Olha a sobra e aí, gol! O Edson resvalou no primeiro pau e eu peguei no segundo de bate-pronto. Realmente foi um gol importantíssimo, um gol até bonito, né? Gol de Heraldo para o Curitiba. No jogo do Mineirão, 0-0, com o goleiro Rafael em grande fase, garantindo a classificação. A bola não entrou mesmo? Não, não entrou. Se tivesse entrado, eu falava. Eu tenho fotos foi daquela... Foi a sua melhor defesa? Eu tenho foto. E foi o melhor chute do Gomes, né? O Gomes que era zagueiro. Quem chutou contra foi o Gomes. O Evangelino, que era o presidente, na segunda-feira, no café, ele perguntou ao Damiani, que era o diretor de futebol: Damiani, como é que vamos fazer? Vamos voltar para Curitiba? Vamos para o Rio de Janeiro? Pergunta lá para o Enio. E aí o Damiani foi perguntar para o Enio e falou para o Evangelino. Falei com o Enio. O que ele disse? Ele disse: quero ficar aqui em Belo Horizonte treinando pênaltis. O técnico Enio Andrade, conversando com o presidente do Curitiba, chegou à conclusão que o melhor é que a decisão seja realmente na quarta-feira, que não haja o adiamento para domingo. Muitas vezes você entende que ganha uma semana e perde uma semana. Então, a equipe está no embalo, a equipe está motivada. E se nós ficássemos uma semana parada, nós teríamos que viajar para Curitiba, o clima lá é de festa, então nós teríamos que isolar os jogadores. Eu lembro que o Enio ele começou já conversando com a gente da seguinte forma: se tiver alguém pensando, se tiver algum de vocês aí com a cabeça que está o torcedor hoje, que está a imprensa, pode falar que não vai nem entrar no campo. Viu enxertada aí de torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do América. A decisão de Enio Andrade se mostrou acertada. A final do campeonato foi apenas 3 dias depois, no Maracanã lotado por 100 mil pessoas. Autoriza Romualdo Arpe Filho. Começa o grande jogo do Maracanã. E quando pode. O Curitiba começou a decisão jogando com Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida, Almir, Tobi, Marildo, Lela, Índio e Edson. Um time com cuidados defensivos que aguentou a pressão inicial, com destaque para o goleiro Rafael. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Mas que foi para frente e numa falta aos 26 minutos, fez o gol. Índio. Aí a bola batida forte. Gol! A bola chegou a tocar na barreira. O Índio bateu muito forte. Um golaço do Índio aos 26 minutos e 20 neste primeiro tempo. 10 minutos depois, o Bangu empatou com Lulinha. Cruzamento de novo. A bola batida, desviada. Gol! Desviou, matou o Rafael, foi pro fundo do gol. Empate no tempo normal, empate na prorrogação. E veio a decisão por pênaltis. Muita emoção. Gol atrás de gol. Na primeira série, 5-5. E na primeira das cobranças alternadas, Ado desperdiçou. Tá fora! Pode acabar o campeonato agora. Quem é? Na hora que eu fui bater o pênalti, além de eu ter jogado 120 minutos e estar com a perna parada, eu estava com uma lesão no adutor, que depois do campeonato eu fiquei parado quase uns 40 dias. É você, Gomes. Está nos teus pés essa decisão. E o zagueiro Gomes entrou para a história do Curitiba. Gol, 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 gol! É campeão do Brasil, Curitiba! É campeão do Brasil, Curitiba! Festa na cidade! Vamos às ruas Nós ganhamos o campeonato e chegamos aqui no aeroporto
e aquele cordão de pessoas do aeroporto até a cidade. Foi uma coisa maravilhosa. Quando nós adentramos aqui na cidade, foi uma loucura, foi uma emoção, foi uma participação da cidade, não só do torcedor do Curitiba. A gente sentia que a satisfação era geral, porque é uma coisa difícil de uma cidade conseguir, né? A paixão do torcedor não é só na alegria. Um estádio com mais de 25 mil pessoas, acompanhando um time que está caindo para a Série B com os resultados da rodada. O rebaixamento para a Série B em 2005 foi um dos momentos mais sofridos em um século de futebol. A mesma torcida que chorou voltou a sorrir com o título da Série B em 2007. Nova comemoração de uma torcida apaixonada pelo verde e branco do clube vovô do futebol paranaense, o centenário Coritiba Futebol Clube. Na minha vida, paixão verdadeira. E hoje, quero ver. E a realeza muda as cores. Repousada de coração. Homenageando a cidade, Curitiba sua criação. Celeiro de craques, herói da memória. Minha sua estrela no mundo inteiro é campeão.